أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا
أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Recite os versículos 143 a 148, 6 versículos do capítulo 2 Al-Baqarah. Vou apresentar agora a tradução. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Os tolos dentre o povo dirão: o que é que os fez afastar do seu Qibla, ao qual eles seguiam? Diz aí: a Allah pertence o Oriente e o Ocidente. Ele guia quem a ele apraz para o caminho direto. Qibla quer dizer o lugar para o qual os muçulmanos virem no tempo de fazer orações diárias. É a maneira de Deus Todo-Poderoso, sempre que Ele quer dar algum mandamento, no início, Ele primeiro começa a introduzir o assunto, o objetivo. Por exemplo, quando Deus Todo-Poderoso diz que mandou fazer jejum no mês do Ramadão, ele não disse logo para fazer jejum. No primeiro, ele introduziu dizendo que o jejum é bom para a retidão. O jejum é feito por outros povos também. Foi prescrito
nas outras religiões também, e é bom para obter retidão, por isso vocês também devem fazer. Aí, primeiro mostra a lógica do mandamento e depois dá a lógica, para que as pessoas não consigam fugir desse mandamento. De mesma forma, nos próximos versículos, Deus vai dar um mandamento muito grande, que é de mudança de Qibla. No início, quando o santo profeta começou a pregar o islamismo, ele estava em Meca. E ele seguia os mandamentos dos profetas anteriores, como Moisés, Jesus Cristo, que paz de Deus esteja sobre eles, e Abraão, né? E como o povo judaico virava para Betul Maqdis, para Jerusalém, então o santo profeta também virava para fazer orações para o Jerusalém, para o Betul Maqdis. Só que, como ele estava em Meca, e ele virava desse jeito, que o Qibla também, o Kaaba, que estava em Meca, ele também ficava à frente e ele levantava desse modo que Kaaba também fica à frente dele e o Jerusalém também fica à frente. E, e assim ele seguia. E quando ele veio fazer imigração para Medina, aí depois ele recebeu o mandamento de mudar a Qibla, que nos próximos versículos vai ser mencionado. O que eu estava dizendo aqui é que Deus, antes de mandar qualquer ensinamento, mandamento, ele dá um lógico, introduçãozinha, né, sobre o mandamento, para que as pessoas não comecem logo recusar. Mas, mesmo assim, Deus disse logo que eu estou dando a lógica, eu estou introduzindo, mas mesmo assim vão haver pessoas que não têm conhecimento espiritual, que não têm a fé nos corações e que vão surgir várias objeções contra esse mandamento também. Por isso, se essas pessoas começarem a fazer objeções, levantar objeções contra esse mandamento, você não precisa preocupar. Não quer dizer que esse mandamento não tem lógico, não quer dizer que esse mandamento é inválido. Como disse aqui, os tolos dentro do povo, os tolos quer dizer que as pessoas que não têm conhecimento espiritual, as pessoas que não têm a fé nos corações, eles vão dizer, o que é que os fez afastar do seu Qibla? Eles vão dizer assim, mas por que que eles mudaram de Qibla? Por que que eles mudaram o sentido de fazer oração? Primeiro viravam por um lado, agora viraram por outro. No próximo versículo, Deus diz, e assim nós vos fizemos uma nação exaltada, para que vós possais ser guardiões de homens e para que o mensageiro de Deus possa ser um guardião de vós. E nós não designamos o Qibla que tu seguiste, excepto que nós podíamos distinguir aqueles que seguem o mensageiro de Deus daqueles que se voltam sobre as calcanhares. Aqui, Deus disse que vocês são uma noção exaltada. Na verdade, na língua árabe, foi usado a palavra wasatan. Wasatan quer dizer no meio. Quando é traduzido o Sagrado Alcorão, muitas das vezes pessoas começam a dizer que o povo do meio.
Mas isso não é verdade. Porque o povo muçulmano não pode ser considerado no meio, porque ela traz uma lei que é a última lei. Ela traz um livro que é o último livro. Ela traz um profeta que é o último profeta que pode trazer lei. Não podem vir mais profetas que são fora do islamismo, que trazem uma nova lei. Então, não pode ser considerada do meio em tempo. Sim, quando quer dizer Vasatan, o meio quer dizer que é uma noção moderada, uma noção que nem inclina para um lado, nem inclina para o outro lado. Nós vemos que no mundo, ou as pessoas começam a inclinar tudo para o mundo, ou inclinam para a religião e não querem saber nada do mundo. Mas o islamismo não ensinou isso. O islamismo diz que você tem que praticar a religião morando, vivendo nesse mundo mesmo. Se a pessoa começar a dizer assim, eu sou religioso, não vou fazer mais pecado, não vou tentar fazer mais pecado, não vou casar, não vou ter relações, não vou fazer nada do mundo e vou fazer orações e rezar. Então, isso quer dizer que ele está negando as potências e as capacidades que Deus o deu, concedeu. E por isso vai haver uma altura em que ele vai inclinar para pecado. É por isso, quando uma vez uns companheiros vieram para o Santo Profeta e disseram que nós decidimos eram três, e um disse que eu decidi de não, nunca mais casar ou ter relação sexual. O outro disse que eu decidi de fazer jejum todos os dias. E o terceiro disse que eu decidi de ficar levantado todas as noites, acordado, e fazer orações, e sem dormir. O Santo Profeta disse: a religião não ensina isso. A religião ensina você ter direito de todas as coisas. Seu corpo tem direito sobre você. Sua esposa tem direito sobre você. A sociedade tem direito. E depois ele disse: você deve seguir o meu exemplo. Eu casei, eu tenho filhos, eu faço trabalhos do mundo também, mas eu não esqueço de Deus. Faço jejum também, faço orações também. Então, da mesma forma, os muçulmanos também devem seguir esse exemplo. É por isso Deus disse: para que vós possais ser guardiões de homens, dos seres humanos. Deus disse: se vocês tornarem essa prática de pessoas moderadas, nem inclinados para um lado nem para outro, então vocês vão ser exemplos para outros povos. Os outros povos vão aprender de você. Por exemplo, falo sobre, vou dar o exemplo do cristianismo. No cristianismo, os padres não podem casar. Eles estão inclinados tudo para a religião. E a partir daí, depois começam a surgir vários casos que não devem surgir dentro da igreja, né? Por quê? Porque o mundo, eles se inclinaram por um lado só. Mas no islamismo, Deus não ensinou que se você é um sheikh, você é um missionário, você é um mubashir, que é o pregador da palavra de Deus, então você não pode casar, não pode ter nada no mundo. Não, Deus não disse isso. Deus diz: você viva nesse mundo, dá seus direitos à sociedade, dá seus direitos aos seus parentes, aos seus vizinhos,
e também dá os direitos para Deus. E por isso Deus diz que se você seguir corretamente isso, então vai ser guardiões dos homens. Os outros seres humanos, as outras nações vão aprender de você. E depois diz, e para que o mensageiro de Deus possa ser um guardião de vós. Quer dizer, vocês vão aprendendo do profeta e os outros povos vão aprendendo de você. Mas, aqui, se fosse significado, também seria melhor se fosse essa palavra, mensageiro de Deus possa ser um guardião de vós, deveria vir no início, antes de dizer possais ser guardiões de homens. Porque quem é o primeiro guardião? O primeiro guardião é o mensageiro para os muçulmanos, e o segundo passo é os muçulmanos vão ser guardiões para as outras nações, e os outros seres humanos. Mas Deus disse aqui, Deus pôs essa ordem ao contrário. E cada ordem de Deus tem um lógico. Então, na verdade, aqui também tem uma profecia que quando, como aqui diz, para que vós possais ser guardiões de homens, aqui quer dizer que quando vocês vão deixar de ser guardiões dos seres humanos, aí vai haver um mensageiro de Deus que possa ser um guardião de vós de novo. Então, era uma profecia que no tempo que os muçulmanos vão deixar de seguir a prática correta, a prática que foi ensinada por islamismo, e consequência desse era que as pessoas, os muçulmanos, iriam lidar o mundo inteiro. Quando os muçulmanos vão deixar de ser isso, nesse tempo vai haver um profeta que vai guiar os muçulmanos de novo. E nós não designamos o Qibla que tu seguiste, excepto que nós podíamos distinguir aquele que segue o mensageiro de Deus daquele que se volta sobre os calcanhares. Quer dizer que isso, mudar a Qibla, voltando para o assunto, mudar a Qibla foi para que Deus possa ver quem são as pessoas que são firmes em fé. E não nenhum mandamento de Deus possa mudar. Por exemplo, quando o santo profeta estava em Meca, os mecanos, as pessoas de lá tinham mais respeito e dignidade de Kaaba. E então, o Qibla nesse momento deveria ser Kaaba. Mas Deus disse, continuou, não deu nenhum mandamento, e o santo profeta continuou virando para Jerusalém, que era Beitul Maqdis, né? Qibla dos judeus. E quando o santo profeta migrou para de Meca para Medina, e em Medina eram muitos judeus, e aí era muito óbvio que para satisfazer os judeus, para que o santo profeta poderia ficar lá, permanecer lá com a paz, ele continuasse com a mesma Qibla dos judeus. Mas aí o Deus Todo-Poderoso mandou virar para a Meca. Então agora você começa a virar para a Meca para fazer orações. Então Deus diz que isso foi para que eu possa ver quem segue o mensageiro verdadeiramente. Porque quando eles viravam para Jerusalém, para Beitul Maqdis, muitos judeus também poderiam juntar com eles, porque era a mesma Qibla. Mas Deus disse não. Agora você vai virar para Kaaba. E vamos ver quem vai continuar com a fé. E quem volta para as suas calcanhares. E isto, na verdade, duro, excepto para aqueles a quem Allah tem guiado, e não convém a Allah deixar que a vossa fé vá em vão.
seguramente Allah é compassivo e misericordioso para o povo. Deus diz que ele não convém a Deus Todo-Poderoso Allah deixar que ele deixa que vossa fé vá em vão. Ele vai recompensar, ele vai abençoar sua fé, mas obviamente também vai examinar a fé, também vai examinar as pessoas. Quem são as pessoas que ficam firmes na palavra de Deus e que não viram, não voltem para as calcanhares. Em verdade, nós vemos-te voltar o rosto muitas vezes para o céu. Seguramente, então, fartemos nós voltar para o Qibla que tu gostaste. Deus disse que era o desejo, na verdade, do santo profeta, que ele voltasse para Kaaba para fazer orações. Só que ele não tinha recebido nenhum mandamento. Então a prática do santo profeta era a seguinte: sempre que ele precisava de uma guia sobre qualquer assunto religioso, e ele não tinha nenhuma guia que tinha revelado guia islâmico, mandamento islâmico, então ele sempre seguia as religiões anteriores, os profetas anteriores. E isso aconteceu no caso de Qibla também. Até que ele não receber uma nova lei, ele seguia sempre a lei velha, né, que era do judaica. Mas, ao mesmo tempo que ele seguia a lei judaica e virava para Jerusalém para fazer oração, mas ele tinha um desejo que Deus mandasse esse mandamento de virar para Kaaba. Porque, na verdade, foi a Kaaba. Nos dois recursos anteriores, nós aprendemos que o Abraão e Ismael, que eram os antecessores do profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, eles fizeram oração levantando as paredes de Kaaba, dizendo que envia um profeta entre esse povo, entre o nosso povo, né, Ismael, que possa guiar as pessoas e possa ensinar a palavra de Deus. Então, como essa oração foi pedido, oração de mandar um profeta, um grande profeta, foi pedido em Kaaba, então o santo profeta queria muito estabelecer essa ligação com a Kaaba. É por isso Deus disse que nós vemos que você voltava muitas vezes para nós, para o céu, para dizer que então faremos nos voltar para aquilo que tu gostaste. Quer dizer que o santo profeta gostava que o Deus mandasse a lei para virar para Kaaba. E foi enviado essa lei nessas seguintes palavras: assim, volta a tua face na direção da mesquita sagrada, que é Kaaba, e onde quer que estejais, voltai a vossa face na direção dela. E aqueles a quem o livro foi dado sabem que esta é a verdade do seu Senhor, e Allah não se desinteressa do que vós fazeis. Quer dizer que aqui, quando Deus diz, e aqueles que o livro foi dado, a quem o livro foi dado, são os muçulmanos, e também são os judeus, os cristãos, a quem foi dado o livro. Então, eles mesmo sabiam que vai mudar essa Qibla, que tinha profecias nos livros deles. Mas a maioria deles não aceitaram e começaram a levantar objeções contra essa mudança de direção. E mesmo que tu trouxesses todos os sinais àqueles a quem o livro foi dado, eles nunca seguiriam o teu Qibla. Nem tu seguirias
o seu Qibla, Qibla deles. Nem alguns de entre eles seguiriam o Qibla dos outros. E se tu seguires os seus desejos depois do conhecimento que a ti veio, então tu, por certo, pertencerás ao número dos transgressores. Deus aqui está dizendo que eles, do momento nenhum, vão seguir a sua Qibla. E você também não vai seguir. Mas isso não quer dizer que ele está sendo teimoso, né? Que, não, se eles não vão seguir, eu também não vou seguir. Não. O santo profeta não está sendo teimoso. Ele não... quando ele estava em Meca, ele seguiu sempre a Jerusalém, a Qibla de judeus. E só mudou para Meca quando foi enviado por Deus Todo-Poderoso esse mandamento. Então não tem como ele desobedecer o mandamento de Deus. Depois Deus diz: aqueles a quem nós demos o livro reconhecem-no da mesma maneira que eles reconhecem seus filhos. Mas por certo alguns deles escondem a verdade conscientemente. Eles conhecem o profeta com verdadeiras provas. Como a pessoa tem muita fé na sua esposa e sabe que o filho ou a filha que ela vai dar luz ou deu luz é de ele mesmo, e ele tem certeza que sua esposa é leal e que ela deu a luz do meu filho, da mesma forma Deus disse que os que têm a fé têm mesma crença, têm mesma confiança em você. Eles também acreditam com todas as provas. Não podem, nenhuma coisa pode mexer sua fé. Fé dessas pessoas. Eles estão firmes na fé sobre os profetas, ou profeta, e sobre Deus também. Esta é a verdade do teu Senhor, não cede, por isso, daqueles que duvidam. Deus diz que isso é verdade, que foi dado para você e não deve ser entre vocês. Aqui está dizendo para os muçulmanos de não duvidarem entre os mandamentos de Deus Todo-Poderoso. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Jazakallah.